Eu queria chamar aqui o pastorzão Eduardo. Vai estar compartilhando a palavra para nós nessa noite. Ele é o pastor que cuida da parte de missões e também de várias outras coisas, né, pastorzão? Nem sei. Da Vera. Principalmente da Vera, né? Mas amém. Queridos, vamos estender a mão para o pastor Eduardo agora como um ato de abençoá-lo. Nós cremos que a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos orar por nós aqui como igreja, amém? Então, Pai, muito obrigado pela vida do pastor Eduardo, Pai, nós te agradecemos pela vida desse homem que tem servido o Senhor com tanta integridade, com tanta entrega para o seu evangelho, Pai. Que nessa noite, Pai, os corações que realmente se abrirem para o Senhor possam se comportar como terra fértil para receber a palavra e a semente que o Senhor tem, que está dentro do coração agora do Eduardo para ser compartilhada para nós, Pai. Realmente use o seu filho hoje para estar nos abençoando e estar propagando cada vez mais a palavra do Senhor aos nossos corações. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe os nossos irmãos que estão ali em suas casas, nos assistindo. E eu não quero perder muito tempo, porque eu quero tentar falar tudo aquilo que está no meu coração. Eu tenho me preocupado um pouquinho com irmãos em especial, muito preocupados com o tempo que nós temos vivido, dessa pandemia. Eu tenho visto, apesar do tempo já ter se passado, muita coisa já foi esclarecida, mas ainda continua existindo o medo. Talvez um dos maiores pesos que as pessoas têm carregado nos últimos tempos, talvez não seja nem a Covid, mas seja o medo. E se tem algo que nós temos que entender, ou temos que buscar entender, aquilo que Deus colocou, que Ele já colocou em nós, porque é o que vai fazer com que nós transpassemos tudo aquilo que possa nos impedir de viver de forma mais plena. Uma delas, transpassar o medo. E eu quero falar com vocês especificamente hoje sobre a fé que vence o mundo. Quero abrir no texto de 1 João 5, versículo 4 e 5, que diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crescer Jesus, o Filho de Deus? Existem fundamentos de fé, e eles agem nas mais variadas dimensões. Veja o que disse lá em João: o que é nascido de Deus vence o mundo. Se você é nascido de Deus, você vence o mundo. E não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo João que está afirmando isso. O poder da vitória em Deus ele já está em nossas vidas. Eu não estou aqui falando de que você tem que viver pensando que não vai ter lutas, pensando que você não vai passar por aflições, pensando que você não vai enfrentar dificuldades. Nós vamos enfrentar, mas existe algo em nós que pode nos dar a tranquilidade, nos dar a paz, quanto à vitória que nós vamos ter, seja diante de qualquer que seja a dificuldade. Pense na pior das dificuldades. A fé que Deus colocou em você, porque é Ele mesmo que está expondo essa fé, e é Ele mesmo que trabalha essa fé através de nós, porque Ele fez em mim e você morada dele. Ele te dá a garantia da fé, Ele te dá a garantia da vitória. E eu não estou dizendo que tipo de problema, eu não estou dizendo que tipo de aflição, eu estou dizendo todas as aflições. O poder da vitória de Deus, então, está em nossa vida, desde o primeiro momento em que nascemos de novo. Se você é novo nascido em Cristo, se você é novo nascimento, você passou pelo novo nascimento em Deus, a fé que vence o mundo está em você. No dia, ouvindo a palavra da verdade, ou confessando Jesus, no dia que a salvação se manifestou na minha vida, na sua vida, a vida de Deus passou a habitar em mim e em você. A vida de Deus está em você. E por que eu disse no início da minha conversa que
me preocupa um pouco, porque eu vejo que, apesar de nós sistematicamente ouvirmos a palavra praticamente todos os domingos, nós lermos a Bíblia, eu creio que todos leem a Bíblia, nós estudamos, nós meditamos, nós oramos na palavra, nós buscamos interpretação da palavra, enfim, nós buscamos conhecimento na palavra, mas mesmo assim, eu me esqueço que a fé que vence o mundo está em mim. E aí, eu, ao invés de trabalhar lutando contra o problema, eu faço exatamente o inverso, sinto medo do problema. Mas a fé que está em mim e em você, ela está para vencer o mundo. E quem disse isso e quem fez isso foi o próprio Espírito de Deus. Jesus Cristo, ele está em nós. Lá em 1 João 4,4 diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque o maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele está dizendo que ele está em vós. E ele está dizendo que que o Espírito que passou a habitar em você, ele leva você a vencer todo falso profeta, a vencer todo o mal que se depara contra você. E nós não podemos parar por conta do medo. Eu sempre brinco o seguinte: se você tiver que ir e estiver com medo, vai com medo mesmo. Mas vai, não pare. Jesus Cristo, ele está em nós, irmãos. Porque ele está em nós, nós podemos vencer o mundo. O mundo, e no grego diz, mundo, ele se expressa através do reino das trevas. Nós temos um inimigo. O grande inimigo de Deus também se tornou nosso grande inimigo. Ele quer nos destruir. Aliás, ele quer nos roubar, ele quer nos matar, ele quer nos destruir. Ele quer matar os seus sonhos. Ele quer roubar a sua esperança de viver. Ele quer roubar a sua esperança de ter uma nova vida. Ele quer roubar a sua esperança de renovação, de libertação. Mas o Espírito vem e diz: a fé que vence o mundo está em você. E a fé que vence o mundo que está em você, ele está para vencer toda a treva do mal. Aliás, todo o reino das trevas. O mais importante é que no novo nascimento, Deus colocou a sua natureza em nós e infundiu o seu Espírito em nosso ser. O Espírito de Deus, ele está em você. A natureza de Deus está em você. A sua vida, a sua natureza está em você, está em mim, está em nós. É por esta razão que nós nos tornamos o templo do Espírito. Quando ele decidiu fazer de você morada, tudo aquilo que é dele, tudo aquilo que está nele, tudo aquilo que é a sua essência, passou a estar em você, passou a estar em mim. Nós não recebemos o Espírito em nós simplesmente para dizermos: eu tenho o Espírito, mas o que eu faço? Eu descanso, eu tenho paz, eu tenho a certeza de que mesmo em meio às provações, às tribulações, às aflições, no final, a vitória está certa. Em meio às tribulações, às dificuldades, às aflições, talvez a gente tenha a oportunidade, inclusive, de ver a sombra, um sombrio em torno de nós. Aquele momento em que você busca a saída, busca a solução e não ouve nada, não enxerga nada, você só enxerga escuridão. Mas o Espírito que está em você, está em nós, ele garante que ele vai estar com você, e ele está em meio a toda treva. E nós não podemos nos deixar ser levados pelo medo. Se tem algo que nós temos que lutar diariamente, é contra todo tipo de medo, todo tipo de expectativa negativa. Você tem sim que ser consciente. Deus te deu discernimento. Talvez você não tenha ainda aprendido a usar desse discernimento. Aconselho a ler o livro, a ler e meditar, aprender o máximo que puder do livro de Provérbios. Provérbios vai te ensinar a discernir toda e qualquer situação que estiver em torno de você, todo e qualquer sentimento que estiver em torno de você.
Toda e qualquer atitude que você deva deixar de cumprir, assim como toda e qualquer atitude que você deva tomar, o livro de Provérbios vai te ensinar. E ele vai te libertar, porque é promessa da palavra de que ela vai te libertar de tudo aquilo que te prende. E se o medo te prende, o Espírito que habita em você vai te libertar. E vai se usar da palavra dele para isso. Em João 5,4, em 1 João 5,4 diz: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que vence o mundo, o que vence o reino das trevas, o que vence o medo, o que vence a aflição e qualquer outro tipo de situação, é a fé. E ele está dizendo que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Sendo aquele que crê ser o Filho de Jesus, o Filho de Deus? O segredo de uma vitória está em crer. A nossa vitória está na fé. Lá em Romanos 12:3 diz: segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus tem uma medida de fé a cada um de nós. Talvez você diga: se me falta fé. Eu vou dizer que toda medida de fé que Deus tem para você, ela já está liberada. Talvez o que falte seja você conhecer. O quê? Ou quem? Conhecer mais a Deus. Através da palavra, você vai ter mais conhecimento de quem é Deus. Eu sempre digo que existem duas coisas que a gente deveria ter como prioridade conhecer. Você mesmo, eu mesmo e Deus. Muitas vezes nós caminhamos sem saber quem nós somos. Quem é você neste mundo? Quem é você no seio da sua família? Quem é você na sociedade? Quem é você na igreja? Quem é você lá no seu casamento? Quem é você na sua paternidade ou maternidade? Quem é você no seu dia a dia? Quem é você? Você tem a preocupação de se conhecer, de um autoconhecimento? Você tem a preocupação de conhecer a plenitude do Eduardo? Você tem a preocupação em conhecer os seus limites? Será que muitas vezes não passamos por aflições porque passamos do limite? E eu passei muitas vezes do limite por quê? Porque não conhecia o meu limite. E eu, na medida que eu extrapolo o meu limite, eu sofro. Mas mesmo nesse sofrimento, o Senhor diz que a fé que vence o mundo está em você. Então ele pode vencer todo aquele mal que foi atraído a você por conta do traspassar o limite. Você passou o limite, mas a fé que vence o mundo te traz para a realidade, te traz para a verdade. Ele te restaura, te restabelece. Ele faz de você o novo. E o novo de Deus pode acontecer constantemente, porque nós somos seres humanos ainda. E nós temos uma necessidade enorme de sermos restaurados, restabelecidos de forma constante. Existem aqueles momentos em que pelo menos acontece, às vezes estou pensando em alguma coisa, quando eu me dou por conta, por que eu estou pensando isso? Por que é que esse tipo de pensamento está em mim? Aí eu preciso buscar em mim a razão pela qual eu estou pensando aquilo que eu não deveria pensar. Ou será que sou só eu que penso o que não deveria pensar? Mas o Espírito que vence, a fé que vence o mundo, ele está em mim. O Espírito de Deus está em mim exatamente para me trazer discernimento acerca dos meus pensamentos. Porque qual é o maior mal dos nossos pensamentos? Ou qual é o melhor bem dos nossos pensamentos? Quando os meus pensamentos são puros, o meu corpo é puro e as minhas atitudes são puras. Em compensação, quando os meus pensamentos são maus, o meu corpo é mau e as minhas atitudes são más. Por isso a importância de eu me conhecer. Quando eu pensar o mal, eu tenho que buscar a razão. Onde está a razão do pensamento mal? O pensamento mal vai produzir sentimentos maus, vai produzir ansiedade,
depressão. E ansiedade e depressão mata. Mas, se Jesus disse, não vos ansieis por coisa alguma, é porque existe toda a condição de nós vencermos a ansiedade. E o próximo passo da ansiedade é a depressão. Por isso, o cuidado do Senhor em nos alertar quanto a nós nos tornarmos ansiosos. E isso pode ser vencido completamente. E o Espírito do Senhor, que libera a fé que vence o mundo que está em você, se você entender em Deus, é claro que numa pregação, o que nós esperamos, o que eu espero que o Espírito faça, é que nos desperte para essa verdade. E que nós tenhamos o interesse de buscar amanhã mais e mais conhecimento de mim e dele. Eu tenho que me conhecer, mas eu também tenho que ter o interesse em buscar cada vez mais conhecimento dele. Porque na medida que eu me conheço e conheço a ele, que habita em mim, a fé que vence o mundo, ela vai estar completamente liberada através de mim, e não só para mim, mas também a todos aqueles que fazem parte ao meu redor, que por muitos momentos podem estar passando por algum tipo de dificuldade. E esta fé que vence o mundo que está em mim, pode resgatar o perdido, pode resgatar o sofredor. Porque Deus não te deu essa fé única e simplesmente para dizer que Ele está em você e fazer você feliz. Mas existe uma razão maior. Eu sempre digo que as nossas meninas são missionárias. Eu sempre digo que elas estão lá com a gente, não é, Suzane? Que elas estão com a gente sendo treinadas, para que um dia elas saiam e resgatem os que estiverem perdidos. A fé que vence o mundo está em você. Hebreus 10, 22 diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. A plena certeza é a convicção que nós devemos desenvolver. Você deve desenvolver a convicção de que a fé de Deus está em você. Que o Deus Todo-Poderoso não só é, como está em você, como está com você. Então aquela luta diária que você tem contra qualquer mal que você possa lembrar nesse momento, existe a disposição do Senhor para te fazer vencer. A cada dia. Eu sempre, quando me deito, eu penso assim, até por uma razão eu penso que eu vou falar. Eu todos os dias sou obrigado, e acho que o Walter também sabe muito bem do que eu estou falando. Nós conhecemos muitos irmãos, eu conheço muitos irmãos, que quando eles vão dormir, eles agradecem a Deus porque eles podem dormir. Mas não é porque podem dormir, porque eles só vão dormir porque eles ainda estão vivos. E quando eles acordam, eles agradecem porque acordaram. Mas não é porque acordaram, é porque eles não morreram durante a noite. Então nós conhecemos alguns irmãos, nós temos relacionamento com alguns irmãos, que a igreja deles é ele e a esposa dele, e ninguém pode saber disso. E que se souber, talvez ele não consiga à noite dormir, ou de manhã ele não consiga acordar, porque ele perdeu a vida. Ele agradece todos os dias porque ele permanece vivo, para poder continuar a obra do Senhor, mesmo correndo o risco de morte diariamente e constantemente. Nós não temos essa experiência ainda. Mas eu tenho uma experiência de dizer ao Senhor toda noite: Senhor, obrigado, estou indo dormir porque eu ainda estou vivo. Eu só posso dormir porque eu estou vivo. E se eu acordo, eu falo: Senhor, obrigado, essa noite foi boa, porque eu acordei, ainda estou vivo. Nós temos que ter a convicção de que o Senhor nos sustenta. Nós temos que ter a convicção de buscar
que ao buscar o conhecimento do Senhor, Ele vai te elevar a uma condição, a um patamar, que talvez você nunca tenha pensado, você nunca tenha sonhado. Porque Ele próprio diz que aquilo que Ele tem para você, não chegou nem ao seu coração, nem ao seu entendimento. E muitas vezes a gente se põe como vencido por algo tão pequeno. Às vezes uma má aparência, um mal-estar, uma vírgula é o suficiente para desistir. E o Senhor diz que você tem tudo para vencer. Você tem o poder do universo para vencer, porque Ele é o Rei do universo. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso sobre o universo. E eu faço parte do universo. A cosmovisão de Deus está no universo. E o poder, através da sua cosmovisão, alcança tudo e todos aqueles que estão no universo, eu e você. Romanos 10:17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Pela palavra, a fé vem em nossas vidas. Por isso eu creio que você deva, e acho que você faz isso todos os dias. Você ouve a palavra, você lê a palavra, você medita na palavra. O caminho é simples, é ouvir, crer, orar, meditar, falar da palavra, louvar. Pela fé se recebe a vitória que vence o mundo. Em 2 Coríntios 4:13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O espírito da fé manda crer e falar. Você crê que esta palavra ela é verdadeira? Se você crê, fale dela. A primeira pessoa, além de pensar, mas que também vai ouvir da palavra, é você. E ainda você vai transmitir a palavra, onde pode ser resgatadora da vida de alguém que está se perdendo. Lá em 1 João 2:15-16, assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Junto à fé que vence o mundo, deve caminhar com algumas ações. Por exemplo, lutar contra a concupiscência da carne. Quando alguém nasce de novo, a carne não se converte. Não pense que a carne vai fazer tudo que o espírito, que você entende do espírito que tem que ser feito. A carne, ela vai querer ir para outro lado. Ela vai lutar contra você. Como que é? O Walter está dizendo que é carne de pescoço. Ele gruda em você e não sai. E é uma luta contra a carne. E ela vai existir sempre. Porque a carne não se converte. O seu espírito pode se tornar perfeito, mas a carne continua nas mesmas inclinações. Se não deixarmos o amor pelo mundo, a carne vai vencer. Nos tornamos a luz do mundo e o sal da terra, para iluminar e dar gosto à humanidade, e não ceder à vontade do mundo, e não ceder à vontade da carne. Por isso, todo o meu entendimento, toda a minha vida, elas têm que estar voltada para o Espírito. Na medida que eu me volto para a carne, não pense que ela é fraca, ela é forte, ela te atrai. Outra ação que nós, na medida que decidimos andar no Espírito, decidimos andar com o Senhor, na medida que nós entendemos que a fé que vence o mundo está em mim, eu tenho que lutar contra a concupiscência dos olhos. Isso em especial eu falo para os homens. Os homens são especialmente atraídos pelos olhos. A forma como os teus olhos veem as coisas vai demonstrar quem você é. Você vê e você reage. A tua reação diante do que você viu vai mostrar quem você é. Vai mostrar a sua personalidade. Mas talvez vai mostrar o pior, a parte mais difícil, mostrar o caráter. Agora, o Senhor permite que isso aconteça porque Ele quer que nós nos envergonhemos? Não.
O Senhor permite que isso aconteça, Valcir, para que nós nos despertemos. Se isso não existisse, se nós não sentíssemos nenhum tipo de intranquilidade por conta dos meus olhos, eu estaria perdido. E o Senhor traz em mim, como homem, um incômodo diante daquilo que eu enxerguei, exatamente porque eu não posso cair naquilo que os meus olhos viram. E se eu não tiver o impedimento, a minha carne, ela vai fazer de tudo para me levar. Eu perguntei no passado para Deus, Senhor, por que o Senhor deixa que essas coisas aconteçam? Por que o Senhor me deixa ser atraído por aquilo que eu vejo? Por que o Senhor deixa eu sentir vontade de coisas que eu sei que eu não devo fazer? Por quê? É tão fácil o Senhor tirar tudo. E eu pedi isso para Deus tantos anos. Muitos de vocês sabem que antes de eu me casar com a Vera, eu fiquei 7 anos sozinho. Muita gente achava muito estranho. Como é que um homem consegue viver 7 anos sozinho? Não consegue, não. Ele está fazendo coisa que ninguém está vendo. Só que minha pressão um dia chegou a 26/14. E o médico falou assim, você devia ter morrido, você não morreu. Alguma coisa está deixando você continuar vivo. E aí tem uma história atrás disso. Com outro médico que acharam que eu era louco. Mas eu estou aqui. Deus não me deixou morrer. Mas depois que passou isso, eu falei, Senhor, o Senhor viu o que aconteceu. O Senhor pode tirar isso de mim. Aí eu conheci a Vera. E 2 dias depois que eu conheci a Vera, a pressão já estava baixa de novo. Acho que ela deve estar assistindo. Eu acho que ela está assistindo. Nossos olhos podem denunciar os ciúmes e a inveja que está no coração da gente. Nossos olhos podem denunciar os nossos ciúmes. Ciúmes é resultado de orgulho. Ciúmes é resultado de gente que se considera todo poderoso ou toda poderosa sobre a vida do outro. Eu não sou dono de ninguém. Nem das minhas filhas eu sou dono. Ciúmes não vem de Deus, gente. Quando alguém diz assim, mas o ciúmes um pouquinho, não, nem um pouquinho, nem nada. Ciúmes destrói. De ciúmes mata. Ciúmes não é algo saudável, porque é resultado de orgulho, soberba. A inveja que muitas vezes vem sobre nós. Olhos. Eu vejo, eu olho para aquilo que eu gostaria de ter, mas que não é meu. E este olhar invejoso pode não destruir o outro. Eu não acredito, viu, irmãos? Eu fui 17 anos espírita, mas eu não acredito em olho... Como é que fala? Olho gordo. Ou pelo menos eu nunca acreditei. Nunca senti nenhum efeito de olho gordo na minha vida. Mas eu acredito sim, que eu ter um olhar errado sobre algo... que eu não deveria ter, esse olhar, ele pode causar malefícios em mim mesmo. Em mim mesmo. Terceiro, lutar contra a soberba da vida. Em Provérbios de Salomão, diz que a soberba, ela precede a ruína, a queda. Atente sempre, irmãos. Na medida que você permitir que a soberba tome conta de você, você pode pensar que está, muitas vezes, e é fácil, a soberba faz você pensar que é um ser superior. Mas, na verdade, eu sempre digo que a soberba está colaborando com a cavação do seu túnel, do seu buraco. Ele vai afundando, e sem você perceber. Porque a soberba não vai permitir que você olhe a realidade que você próprio está criando. Nossa vida foi dada por Deus e precisamos saber utilizá-la. A vida que você tem parece, eu sempre digo, eu lembro o que eu fazia com 5 anos de idade. Eu lembro os meus carrinhos que eu brincava há 5 anos de idade. Passaram-se 57 anos. Eu sonhei fazer 18, mas eu sonhei fazer 62. E eu lembro o que eu fazia com 5. E eu digo com toda tranquilidade, toda franqueza para vocês, o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Minha filha fez aniversário há poucos dias atrás, e eu falei, meu Deus, eu lembro o dia que ela estava nascendo, eu estava lá no hospital olhando. Fez 37 anos. E eu pensei que ela tinha feito 33. Aí eu fui falar, você já fez 33 anos? Pai, estou fazendo 37.
passa muito rápido. Então, atente para a sua própria vida. Nós temos uma facilidade enorme de olhar para a vida do outro. A gente tem uma facilidade de julgar e de querer considerar que você sabe o que cabe de melhor na vida do outro. A gente tem uma facilidade de fazer isso, de julgar o outro, de dizer o outro que ele está certo, que ele está errado. Aliás, Jesus disse até numa passagem que quando você estiver olhando lá para a sujeira do olho do outro, ele falou assim, vai lá no espelho. Ele não falou espelho, mas eu estou aqui configurando. Aí você vai lá no espelho e olha, e de repente você vai descobrir uma trave assim, ó, segurando o teu olho. E está te doendo e você nem percebeu. Por quê? Porque ele disse, olha, é tão fácil você olhar para o outro e querer julgar o outro. E muitas vezes esse juízo acontece por conta da soberba, por conta da inveja. Nós devemos valorizar a nossa própria vida e a vida do próximo também tem que ser valorizada por nós. Porque o Senhor disse que nós devemos considerar a vida do outro sempre superior à minha. Nós nunca podemos considerar que a minha vida, por mais que eu conheço gente que já se apresentou a mim mesmo. Eu sou fulano de tal, formado nisso, formado. Tá bom, e daí? Quer saber quem você é? Você é o cara que fez todos esses cursos? Eu vou contar uma coisinha assim para vocês, tá? Uma situação que aconteceu uma vez, só para vocês e para quem está assistindo lá. Uma vez eu me dei de frente com uma pessoa assim, ela se apresentou com um monte de eu fiz. Aí eu estava com o meu computador aberto e com o meu currículo. Aí eu mostrei para ele 32 cursos, 32 seminários que eu fiz. Fiz 32 seminários. Curso superior também. Aí ele ficou sem graça. Não, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. Eu falei assim, a gente não precisa disso. Estou contando pela primeira vez isso para vocês aqui. Nunca contei, já contei para vocês isso? Eu nunca contei isso para ninguém. Só estou dizendo para vocês que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Soberba. A soberba nos destrói. E a verdade, com essa pessoa que conversou comigo, talvez a gente tivesse alguma coisa de muito bom para conversar e conviver. Mas foi muito difícil. Porque soberba. O problema é que muitas vezes a soberba faz com que as pessoas desprezem o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais. Quantos idosos estão abandonados dentro de clínicas, dentro de casas de acolhimento? Não sei se vocês sabem, mas eu fui 19 anos vice-presidente de uma casa de acolhimento de idosos, um asilo. Nós tínhamos, a nossa média era 23 idosos. Durante 19 anos eu estive nesse trabalho. Eu lembro que dos 23, eram 23 mulheres e um homem, 24. Das 23 que estavam lá, mais ou menos, eu não lembro o número exato, em torno de 17, 18, tinham família, mas as famílias nunca foram ver. Tinha algumas senhoras que nós buscamos em favela, lá em São Paulo, que ela estava morrendo, porque nem conseguir levantar, ela conseguia, porque os filhos abandonaram. Ela já estava, uma delas eu lembro que foi uma das últimas que nós acolhemos, ela já estava há quase 2 semanas sem comer, toda suja. Aí alguém de fora que viu dela assim, foi lá ver. Nessa situação nós fomos buscar, descobrimos que até o genro dela a estuprou. Na humildade, irmãos, nós reconhecemos o quanto nós somos necessitados do Senhor. Eu quero falar de mim. Eu sou completamente necessitado do Senhor. Eu sei o quanto eu preciso do Senhor. E digo a você com toda tranquilidade, eu preciso em tudo. Eu não consigo pensar, viver sem Ele. Porque eu não sei qual vai ser o resultado da minha vida se eu estiver sem Ele. A soberba precisa ser vencida. Nós temos o poder de vencer tudo que é do mundo. O que Cristo venceu para que nós fôssemos vencedores. Nós temos a fé que vence o mundo e que vence, lembra de Gálatas 5,
19 a 21, que diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, e por aí vai. Mas uma coisa é certa, a fé que vence o mundo, o Senhor diz que todas estas coisas, que podem até fazer parte da nossa vida, temporariamente, elas podem ser vencidas, elas são vencidas, mas você precisa estar completamente alinhado com a fé que vence o mundo, que é exposta através do Espírito de Deus que está em você, ou que você deve receber. E se você não recebeu, converse conosco, porque se tem uma coisa que nós queremos mostrar, é a fé que vence o mundo e que pode estar na sua vida. Ela está completamente cheio de desejo de fazer parte da sua vida, se ainda não faz. O que Cristo venceu, venceu para que todos nós fôssemos vencedores, enfim. E que também vence o sofrimento, as aflições e por aí vai. Em Apocalipse 2:3 diz assim: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Não esmoreça. Permaneça firme. Não podemos ser derrotados, nem pela lascívia, nem pela fornicação, nem pela idolatria, nem por qualquer tipo de contenda. O injusto é uma pessoa que não vive de acordo com os padrões de Deus. Se tem algo que nós temos que nos afastar, lutar para não fazermos parte, é da injustiça. A justiça está em mim, a justiça está em você. A Bíblia diz que quando você tem o Senhor, você é um justo. Não porque você é justo, mas porque o justo decidiu habitar em você. E eu me tornei, e você se tornou justo. Porque muitas vezes nos deixamos levar pela injustiça. Sendo que o Senhor está dizendo que o justo fez de você um justo. Lembre-se disso, irmãos. Enfim, nós fomos lavados no precioso sangue de Jesus e temos a fé que vence o mundo. Terminando. Walter, acho que você... Walter e a Suzane. Suzane, você... Mateus 25, 21, diz assim: disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então fomos separados para vencer. Entretanto, a primeira vitória se dá contra a vontade da carne. A igreja tem que caminhar crendo no poder, na força do sustento, na sabedoria e proteção que o Senhor libera para as nossas vidas. A igreja manifesta a fé que vence o mundo, porque você é a igreja, porque eu sou a igreja. A igreja manifesta, repito, a fé que vence o mundo. Eu sou a igreja, você é a igreja. Eu sou a igreja que vence o mundo. Enfim, a fé que vence o mundo está em mim e em você. E ela nos faz crer que a Deus pertence a salvação e a vitória. Aquela vitória que você tanto busca, que possa estar te incomodando lá na profundidade do seu ser, até ela é vencida. Toda aquela vitória que você quer ter no seu interior ou no seu exterior, ela pode ser vencida, porque a fé que vence o mundo está em você. Podemos orar?